Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Hoje tenho o gosto de falar com dois músicos, com a Filipe Sambado e com o Luca Argel, que vão ter no dia 31 de maio um encontro em palco, a que chamaram Sol em Gêmeos. Vai ser no dia 31 de maio, como eu disse, no Centro Cultural de Belém. Olá e antes de mais, muito bem-vindos aqui à nossa conversa. Olá. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um gosto ter-vos aqui. Queria começar pelo seguinte: vocês ambos têm trajetórias artísticas singulares e muito ligadas à palavra. E pergunto-vos como é que a escrita, seja na música, na poesia ou no teatro, vocês também colaboram, como é que moldou o vosso percurso, essa ligação à palavra? Perdão, à escrita, neste caso, mais genericamente. Hum. Olha, eu sempre tive uma ligação muito forte com a poesia. Antes mesmo de começar a lançar meus álbuns, eu já tinha lançado alguns livros de poesia. Foi a minha primeira apresentação assim enquanto artista publicamente, né? Apresentação não, mas pelo menos publicação, edição de trabalhos meus começaram com livros, não com discos. Eu depois fiz um mestrado em literatura, sempre fez muito parte do meu percurso e sempre foi uma coisa que eu dei muita importância em tudo que eu faço. A palavra para mim é uma coisa muito importante. Na escrita de canções, por exemplo, eu tenho habitualmente um cuidado muito grande com as letras, uma atenção muito grande com as letras. É uma coisa que geralmente vem à frente dos outros elementos para mim. Filipe, queres acrescentar alguma coisa? Hum, eu não sei bem, é uma coisa bastante natural. Não sei se essa atração pela palavra ah, faz-me aproximar de todos esses outros campos, não é? Do formato da canção, ah, e do próprio teatro, etc. Ou se é ao contrário, não é? Não faço bem ideia porque as coisas acabam por surgir todas num momento de pesquisa, não, de criação, não é? De uma identidade naquela transição da adolescência para a idade adulta, não é? E então eu não sei bem, sei lá, eu desenhava muito, era mais essa a minha expressão antes. Um, e depois comecei a fazer teatro na escola, comecei a expressar-me com mais valências para além do desenho, e eu acho que daí foram surgindo outro tipo de expressões, nomeadamente a música, um, e o teatro. Exato. E depois. Desculpa, avança. Não, não, então não, então acabo por não ter bem a certeza o que é que vem primeiro. Tem a ver também com as próprias pessoas com quem eu me dava na altura e os amigos que fui fazendo. E essas coisas também se imiscuem todas muito, e a gente depois já não sabe se seguiu mais um percurso assim ao assado por causa das pessoas com quem se dava, ou se essas pessoas com quem te davas apareceram porque tu estavas a seguir esse percurso. É tudo uma confusão e acho que a coisa da palavra é um bocado a mesma coisa, é o mesmo, não é? Pois, Ah, porque a música também tem vindo a atravessar algumas transformações em termos sonoros, mas também identitários, não é? Como é que tu olhas para uhum. esse percurso, deste ponto de vista? Olha, eu acho que é uma coisa que, a qual a partir do momento em que fui reconhecendo esse traço em mim, fui percebendo de que forma é que eu queria também explorar e aprofundar. Hum, eu fui entendendo que a minha música tinha um lado, a minha escrita tinha um lado muito ligado à identidade pessoal, quase uma coisa muito constante ligada ao eu romântico e a uma coisa mais identitária num sentido político também, não é? E acho que foi fazendo parte.
assumir essa metamorfose pessoal constante, não é? E trazer isso sempre para a música. Uhum, uhum. Luca, tu vens do samba, mas tens constantemente desafiado essa forma tradicional, digamos. Que papel é que Portugal tem nesse teu samba de guerrilha? Então, eu não vim bem do samba. Hum, Isso é uma coisa curiosa, erro porque meu, então. não, é porque não chega a ser um erro. Eu acho que eu venho também do samba, porque o samba é um elemento muito importante e com certeza foi um impulsionador para eu começar a desenvolver o meu trabalho como cantautor. Isso eu não tenho dúvidas. Mas eu não, apesar de ter nascido e crescido numa cidade onde o samba é assim, da, que nem, que nem chuchu na serra, como se diz no Brasil, é tipo, cada esquina tem uma roda de samba, cada cada dia da semana, praticamente, você tem um samba acontecendo, pelo menos um, né, em algum lugar da cidade. Eu não cresci dentro desse meio do samba, como eu tenho amigos com quem eu trabalho hoje que realmente cresceram, são sambistas de berço, assim, sabe, de família, cresceram em escolas de samba. Eu tinha uma relação, assim, com o samba um pouco mais como qualquer carioca tem. Fui me aproximar mais visceralmente do samba em Portugal. E aí, já entrando na segunda parte da tua pergunta, Portugal tem, primeiro de tudo, uma importância grande por ter me dado perspectiva para para enxergar a cultura brasileira e dentro de toda a riqueza da cultura brasileira, o samba em particular é, de uma forma um pouco mais focada, assim, sabe? De entender o valor que aquilo tem fora fora do seu habitat natural, né? Que às vezes pode confundir um pouco a gente. A gente acha que porque uma coisa na nossa ali, no nosso entorno é muito abundante, a gente acha que é abundante no mundo todo, e não é. Quando eu saio ali do meu habitat, eu começo a reconhecer a preciosidade que é aquela música. E começo a fazer samba, e só que por estar longe, é um samba muito atravessado por influências diferentes, né? Inclusive influências da música portuguesa. E, com, e tendo que fazer um samba para um público que não necessariamente está habituado a ouvir, está habituado a tocar, tem noção, né, do que é mais tradicional ou menos tradicional na linguagem do samba. Isso me deu também, essa distância me deu uma liberdade para explorar o samba e misturar o samba com muitas outras referências. E acho que não teria sido possível dessa forma se eu não tivesse em Portugal já há tantos anos. A característica das vossas obras é uma forte dimensão política, diria eu. Vocês acham que a arte tem mesmo que ter essa carga ou ela é inevitável quando se fala de quem somos? Eu diria que é mais a segunda, não é? Podes fazer disso uma convicção artística. A mim, a mim começa. Senão não é, eu acho que isso é um bocado pesado a certa altura, Hum. porque há muitas coisas na cabeça, não é? Não só uma preocupação panfletária, não é? Agora, eu acho que essa iminência identitária é um lado político que atravessa todo o tipo de expressão e é a mais interessante para mim. Pá. Acho que a parte da consciência que tu tens com o resto é uma coisa que vai estar presente também no teu discurso, fora das próprias criações. E pronto, que é o que depois também
se confunde e se mistura com aquelas noções mais de ativismo, etc, né? A Uhum. pessoa até pode fazer músicas que não têm nada a ver com esse aspecto e depois ter um caráter muito ativo na sua vida, né? Ser uma pessoa muito presente nas suas lutas, etc. Portanto, acho que é sempre político, né? Por muito político que se tente ser, mas agora não vejo isso como uma obrigação, né? Uhum. Ok. Sim, sim, eu também não vejo isso de forma alguma como uma obrigação. Mas o que eu acho que às vezes quando a gente fala sobre essa dimensão política da arte de intervenção, a gente tende, na minha visão pelo menos, a inverter uns sinais aqui que é num mundo que a gente vive hoje, né? E basta tipo abrir a janela, olhar para fora, ou ver as notícias assim de um dia o que está se passando, os horrores, as injustiças, as desigualdades e tudo. Me choca mais, me surpreende mais uma arte que não coloque isso, que não paute isso de alguma forma, que não se sensibilize e não se deixe contaminar por algum tipo de indignação ou espanto ou raiva, ou enfim, cada pessoa reage da forma que a sua natureza, né, encontra. Mas eu acho que essa pergunta é muito direcionada aos artistas que abraçam essa temática mais política e interventiva, mas eu queria muito também que essa pergunta se dirigisse ao outro lado também, né? Por que certos artistas não falam sobre esses assuntos, sabe? A mim me espanta muito mais do que os artistas. Eu entendo perfeitamente um artista que faça uma música hoje sobre a Palestina. Tipo, me parece quase que óbvio, inevitável abordar esse assunto. É um grande assunto do nosso tempo que nos assalta, que nos consterna, que nos preocupa. É uma opção mais surpreendente para mim o não falar, sabe? O estar aqui no mundo e não tocar nesse assunto em momento nenhum. Não precisa nem ser diretamente, explicitamente na música, mas. E assim, mais uma vez, não é nenhuma obrigação tratar desses assuntos, né? Eu acho que é perfeitamente legítimo você passar a vida toda escrevendo canções de amor ou canções assim do foro estritamente, né, íntimo, pessoal, não tem nenhum problema com isso. Mas é uma opção curiosa para mim. Eu, pelo menos, acho mais curioso e mais surpreendente do que o contrário. Para dar que pensar. Vamos caminhando para o concerto e foi o pretexto que nos trouxe esta conversa, mas antes gostava de vos perguntar ou que me contassem como é que surgiu a ideia de colaborarem. Se foi uma conexão instantânea ou se foi ganhando força com o tempo. Como é que isso aconteceu? Não foi nada difícil. Foi uma proposta que veio de fora, que chegou de fora, e que aconteceu de uma forma tão natural assim, é uma cumplicidade fácil assim, né? A nossa primeira apresentação foi super agradável, né? De montar, de fazer, descobrir as músicas um do outro, tocar juntos. E para essa segunda vez que a gente vai se apresentar, o, é claro que a cumplicidade aumentou, né? A intimidade com o trabalho Uhum. também cresceu, né? O que é ótimo. Sim, e esse encontro foi no. Desculpa, Filipe, ias acrescentar alguma coisa?
Às vezes estou a demorar um bocadinho porque está aqui uma obra aqui ao lado de casa e eu estou a pôr no mudo quando não Ah, estou a falar e então demora às vezes um bocadinho mais aqui a pôr isto apto. Pá, a sensação com que eu fico agora é que este convite já poderia, neste momento, já poderia ter partido naturalmente de parte a parte, não é? Tipo, eu já poderia perfeitamente Sim. convidar o Luca para dizer: olha, vamos montar aí um concerto para tocar, sei lá, na Bota, ou no Music Box, ou whatever, tipo, qualquer coisa assim, percebes? hum, Isto calhou bem o convite ter acontecido na altura do Felicidade, o ano passado, em 2024, embora acho que esteja a ser comunicado que foi em 23, mas foi em 2024, o ano passado, a celebração dos 50 anos de 25 de Abril, que se fez este Felicidade, este Festival de Felicidade, uhum, e convidaram-nos para fazer esta apresentação conjunta, que era uma apresentação também muito falada, era um concerto conversa. uhum, Um, e é isso. E nós agora estamos num ponto em que a continuidade desta parceria, né, entre aspas, já vai depender um bocado de nós e é bastante natural. Tipo, eu ontem, por exemplo, estava a mandar-me uma piada para o Lucas a dizer: pá, estás a fechar um disco, se precisares de cores. E há uns tempos também ele mandou-me uma música para nós fazermos em conjunto, fora daqui, que não vai dar para sair antes do concerto, mas portanto, esta cumplicidade vai se adensando naturalmente e vai continuando, não é? É assim, às vezes as oportunidades são provocadas por entidades externas. A gente não consegue todas, os grupos de amigos às vezes não são os mesmos, mas surgem estas possibilidades e depois as coisas desenvolvem-se. claro. E como é que está a ser, Luca, mergulhar no universo da Filipe e Filipe, como é que está a ser mergulhar no universo de Luca? Vocês penso que cantam temas uns do outro, não é? Sim, sim. É, nós tocamos todos os temas, né? Tanto a Felipe toca os meus quanto eu toco os dela. Uhum, E para mim, eu tenho falado isso. O grande prazer de fazer esse mergulho nas músicas da Felipe é conseguir me aprofundar e me apropriar mais nas letras das músicas. E eu, nos discos, até há pouco tempo, ouvi os discos da Felipe muito mais atento à parte musical do que à parte das palavras. Claro que prestava atenção nas palavras, mas assim, com uma atenção um pouco repartida, porque me chamava muito, me interessava muito também entender o que estava acontecendo musicalmente. E agora, tocando as músicas muito mais vezes, né, com esse trabalho de estudo, de aprender as músicas, eu também embarquei com mais intensidade assim na viagem que as letras propõem. E isso tem sido muito, muito prazeroso para mim. uhum, No meu caso é um bocado mais simples, porque os últimos trabalhos do Luca não são mais diretos nesse assunto, É. nesse tópico. São muito mais focados nesse lado da palavra e em deixar, ou pelo menos garantir que esse é o ponto de maior foco, não é? De maior foco na canção. Um, a descoberta que eu tenho tido tem sido o poder fazer delas um bocado minhas quando estamos a prepará-las para o concerto. E esse lado empático que há com o estar a cooperar criativamente com outra pessoa é que nós vamos ficando com um apego muito grande às coisas uhum, e depois já fica a pensar, já, já, já assumo uma certa autoria quando digo, pois, mas na minha versão desta música Sim, sim. já começa a surgir um bocado isto e vai surgindo esta possibilidade de acarinhamento das canções, já como há uma versão que é nossa, que é uma versão cúmplice. Há a versão do disco e depois há a versão cúmplice.
E isto é uma coisa muito interessante e é mesmo é uma coisa de um grande privilégio de podermos partilhar assim estas coisas, estes momentos criativos com outras pessoas. Uhum. Ele é uma pessoa muito generosa e muito querida, muito simpática. A banda tem estado, A tocar samba de um jeito único. é verdade, é verdade. E tem estado a haver um bem-estar muito engraçado. O grupo do WhatsApp dos ensaios está assim numa fase de enamoramento muito gira. Estás a ver? Então, estamos sempre a dizer, os ensaios estão a correr tão bem, está tudo assim, não sei o quê. Está muito engraçado, está sempre giro. E já agora suscita-me a curiosidade de saber como é que foi feita a seleção das músicas. Se houve canções que se impuseram naturalmente ou se foi mais difícil. Como é que foi esse processo? Eu acho que o critério número um de escolha é coisas que a gente tá com vontade de tocar. É, é a nossa vontade nesse momento, por exemplo. Tem músicas que eu quis colocar no repertório porque a gente integrou a Pri Azevedo na banda e a Pri é a pianista com quem eu gravei o meu último disco. A gente fez versões especiais para formação, arranjos para piano assim de algumas músicas minhas e são músicas que eu ainda quero rodar com a Pri e com ela ao piano, a tocar daquele jeito, e coloquei no arranjo no arranjo, coloquei no alinhamento para que essas músicas ganhassem ainda uma nova roupagem, ou se construíssem coisas em cima dessas versões com piano das músicas. É, e, e acho que pelo menos para mim, outro critério foram músicas, músicas minhas que dialogassem de alguma forma com músicas da Felipe, que tratassem de temas que são vizinhos, não precisam ser os mesmos, mas que são ali vizinhos, ou que tenham alguma sonoridade que possa resultar bem tocando uma música a seguir a outra. Eu pensei, eu enxergo esse alinhamento como um encadeamento, né? Não só como ali uma sequência de músicas, mas como uma narrativa. Uhum, E, uhum, e aí fui tentando encaixar coisas que contribuíssem mais para essa narrativa que a gente vai construir em palco, né? uhum. Filipe, na tua opinião? Nós tínhamos algumas músicas que transitaram de um espetáculo para o outro, portanto, desde do primeiro encontro que tivemos, Uhum, e elas já tinham surgido também de uma provocação mútua. Nós fizemos tentámos fazer um cadáver esquisito em que íamos mandando uma música, eu mandava uma, o Luca mandava outra, e nós íamos percebendo com isso de forma é que elas se ligavam, e agora com este acrescento para o disco, com certeza. para o concerto, para este novo concerto, não havendo essa preocupação, isso já aconteceu mais naturalmente, não é? Portanto, já sabíamos mais ao que íamos, então foi simples trazer as músicas, trazer as músicas restantes, as que não entraram no outro concerto. No meu caso, até acho que algumas foram retiradas, algumas, não é? Foi uma, Eu eu acho que coloquei foi o dono da bola, acho que foi a única que saiu do. Uhum. Pronto, não, não diz, Pedro, diz. Não, ia dizer que este concerto tem, como já disseste, Filipe, uma banda completa e uma componente visual cuidada, segundo sei. Eu pergunto que tipo de atmosfera estão a procurar criar, desde logo para vocês e também para o público que irá ao CCB no dia 31. Olha, eu trabalho normalmente com o Sebastião Pinto, que é quem faz a minha luz e quem faz a cocriação normalmente das ideias cênicas dos meus espetáculos. E eu convidei-o também para fazer este. E este não vai ser um espetáculo com cenário tradicionalmente, né? Mas vai ser um espetáculo em que as luzes vão cumprir muito esse papel. E a ideia
é tentar criar algum tipo de atmosfera, mais como se fossem uh, pá, quadros cénicos, não é? E que cumpra mais esse propósito no espetáculo. Portanto, a ideia de não ter luzes tradicionalmente de concerto o tempo todo e ter uma preocupação de ir coabitando o palco connosco e com o percurso das canções é uma coisa que me preocupa bastante na maneira como tento tornar os concertos um bocadinho mais um espetáculo mais que passe por mais disciplinas neste sentido. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Luca. Ou não. Eu não percebo muito de cenografias e luzes. E tô muito curioso e muito feliz que nesse concerto tem uma Felipe que tem uma visão é, muito mais capacitada para pensar nessa parte e trabalha com uma pessoa que eu ainda não conheço, nunca trabalhei com o Sebastião, mas tenho certeza que vai ser super bonito. É aquilo, eu tenho pensado no concerto e acho que essa componente visual vai ser um, um complemento a esse pensamento, que é aquilo da narrativa, né? Do encadeamento das músicas como narrativa. E para mim o que dá um mote ao tipo de narrativa que a gente vai propor é a coisa que o nome do espetáculo propõe, que é o Sol em Gêmeos. Eu e Felipe somos geminianos. E o signo de Gêmeos é muito múltiplo, é muito inquieto, meio contraditório até. Tem a coisa da palavra, né? Foi por onde você começou essa conversa, né? Também é um signo da palavra, da linguagem falada. E, e eu acho que a experiência de assistir esse espetáculo vai ser uma montanha-russa com momentos que vão da extrema delicadeza e vulnerabilidade à extrema agressividade e violência, sabe? Então, são níveis é um espectro assim de intensidade muito muito amplo que a gente consegue cobrir com o repertório que a gente escolheu. E aí eu acho que visualmente o Sebastião vai conseguir brincar muito. Vocês, eu O- ia realmente falar dessa coincidência de ambos serem gêmeos, eu também sou, já agora, e vocês têm Oh, aniversários em dias seguidos, não é? Vocês sentem que é. essa coincidência, pelo que já disseste, se manifesta na vossa dinâmica artística? Eu acho que sim, eu acho que sim. Assim, eu falo, eu gosto dessa coisa de signos e de astrologia e das eu acho tudo muito interessante. Acho que vai muito além daquela coisa acredita nisso, não acredita, isso influencia ou não. Não sei dizer se influencia realmente ou não, mas eu acho um ponto de partida muito interessante para a gente pensar sobre nós próprios, sobre o que a gente faz. É, eu me identifico com muitas coisas do signo de Gêmeos e identifico muitas coisas desse signo no trabalho da Felipe. E é isso, é um mote que nos dá, é ali uma espécie de moldura, né, pré-fabricada que a gente usa para colocar dentro o que a gente achar que faz sentido. Mas não sei se a Felipe é mais ligada nessas coisas. É um bocado como dizes. Eu acho sempre piada a tudo o que é coincidência, não é? Tem sempre há um lado muito mágico É, nessas ideias. Eu oscilo muito, lá está, neste lado geminiano, de, de envolvo numa conversa astrológica a 100% e estou a defender com tudo o que estamos a pensar e a dizer sobre esse assunto, como vou para um lado.
super cético, pragmático, de Aham. ter muito do absurdo que isso pode ter, não é? Sei lá, mas eu acho sempre interessante pensar na astrologia como uma disciplina como uma disciplina de observação tem muitos anos e que, claro que cresceu muito com ideias mais capitalistas do, de todas as ferramentas de ganhar dinheiro, não é? E passou a ser uma coisa um bocado mais, sei lá, mais dispersa, mas esta ideia de regência astrológica na vida das sociedades e das pessoas é uma coisa já muito antiga e permite ter uma série de observações que, mais ou menos coincidentes, induzem a uma conclusão, não é? E que, Uhum. no fundo, não sendo ciência, segue um bocado uma lógica muito lata, não é? Daquilo que é a investigação, neste caso mais sociológica e individual, não é? Mas é isso. Uhum. Uhum. A piada é essa. Supostamente estamos a atravessar um período agora hum, muito típico de guerras e astrologicamente isto já estava a ser falado, que íamos entrar nesta coisa de conflitos muito grandes. Uhum. Pronto, Bem. sei lá, sobretudo tem muita piada. Tem muita piada ter o co-star e seguir as pessoas amigas e ver o que é que ver os signos e as casas que as pessoas têm. E é um ponto de partida sempre incrível para qualquer coisa. Mas como outro qualquer, as coisas não têm de ser Sim, é. factuais nem científicas, têm que ser interessantes e divertidas e cativantes e é isso. Para É as uma pessoas boa que envolvem. forma de começar uma conversa, né? Uhum, claro. É uma forma clássica de começar a conversa. Ah, qual o seu signo? Pronto, aí começa. Vocês falaram já do alinhamento, da narrativa que estão a pensar para este concerto. Eu pergunto-vos se há alguma canção que, no contexto deste espetáculo, tenha ganho exatamente um novo significado para vocês. Oh, Hum. olha, eu não tenho falado assim tanto sobre as minhas canções com o Luca e vice-versa, por isso também não te sei dizer Hum. que o significado que eu atribuo às canções dele são as que ele atribui totalmente. Portanto, não tenho a certeza, porque Uhum. nunca fiz esse confronto. Elas têm ganho novos significados para mim, por me estar a envolver mais com elas. Mas, mas nunca confrontei de facto esse lado, não é? Não sei. Não sei. Pois é, eu também estou aqui tentando pensar assim. Ou é o todo que vocês realçam? Como Pedro, não percebi Se é bem o agora. todo, se é o todo que vocês realçam, não é? O conjunto, a narrativa completa. É assim, as canções têm. Eu acho que há sempre, em qualquer construção de poética ou de canção, ou assim, há sempre um lado bastante pessoal na escolha na escolha imagética e na escolha das palavras que por vezes não é de compreensão imediata para outras pessoas. Para a pessoa que não está dentro daquele eu poético, não é? Mas à partida, sei lá, há um core, uma estrutura do poema que é entendível, porque é esse que estamos a tentar sugerir e comunicar. Uhum. Portanto, isso em si não ganha uma, um novo significado, ou um significado só, só emocional, lá, é isso, pelo carinho, exato, por esse tipo de envolvimento. Eu acho que as músicas, pelo menos assim, pensando nas minhas músicas que estão no repertório, não é que elas ganharam novos significados, mas elas, de certa forma, por causa da banda, né? Ver a banda
uma banda que nunca tocou essas músicas, né? Aprender e inventar a sua própria forma de tocar. E aí, especialmente os sambas, tem duas músicas do repertório, o samba do Operário Gentrifica Samba, que eu tô assistindo essas músicas ganharem uma outra forma, e sentindo que a banda tá curtindo essa descoberta, que está sendo uma coisa diferente, porque eu já toquei essas músicas tantas vezes, que eu já não consigo enxergar a música com esses olhos de novidade, de desafio que a banda enxerga. Então é uma experiência super bonita se reencontrar com esse momento de descoberta da música, como foi para mim há muitos anos quando elas entraram no meu repertório. Hoje em dia elas já são é, já são muito moeda corrente nos meus concertos, e só que nesse concerto não vão ser. Nesse concerto elas vão ser de novo uma grande novidade. Isso é super interessante, é super bonito, né? E só é possível por causa, né, de colaborações desse dessa natureza, né? Como está sendo essa com a Felipe, coisas, né, que abrem portas diferentes, exploram caminhos diferentes. Sem dúvida. Falar em caminhos diferentes, estamos aproximados do fim, mas tenho ainda duas perguntas, uma para cada uma de vocês e depois uma final. Começando pela Filipe, porque fora deste contexto, deste concerto em particular, vais estar no Festival A Porta, em Leiria, Uhum. também. O que é que tu, e a solo, não é, neste caso, o que é que tu encontras na intimidade dos concertos a solo e como é que isso muda a tua relação com as canções? Ah, assim, há um, há um lado muito mais divertido nos concertos a solo, porque tudo fica muito mais exposto. E o erro, por exemplo, fica mais exposto também. E isso é uma coisa que muitas vezes até surge sei lá, como assunto para poder dialogar com o público. É assim, as coisas que vão na cabeça de uma pessoa quando está a tocar são, pá, não sei, é tudo. Às vezes é estar a conter um arroto porque acabei de beber água. Às vezes é estar a pensar que me vou enganar naquela palavra que me engano sempre, Hum, mas que de alguma maneira chega aquele momento e a palavra sai correta. E eu fico só a celebrar isso na cabeça. uhum, Ao mesmo tempo, estou de facto a ouvir as minhas próprias palavras que estão a sair da canção e, e sei que estou a expressar qualquer coisa para fora. Bem, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E eu sinto sempre uma necessidade muito grande de falar sobre isso entre as canções. Às vezes consigo, outras vezes não, porque às vezes não consigo dizer nada, fico tão assoberbada que hum. não digo nada a seguir. Faço uma piada e acabou, e segue, e não se fala mais nada. Um, e com a banda, sempre que se toca em banda, isso fica tudo um bocado mais. Desaparece mais, porque há uma estrutura de um concerto em banda que te obriga a cumprir um tempo, obriga a cumprir uma gestão de outras pessoas. Temos que estar certos com os técnicos. No caso, por exemplo, deste último espetáculo que eu estava a fazer com o 3 anos de Escorpião em Touro, era um espetáculo que estava linkado, não é? Tipo, as luzes estavam. Tem um time code com a backing track e com os metrónomos que nós estamos a ouvir, aquelas coisas todas. E então está tudo muito mais feito, quase como um programa de televisão, que mesmo que sendo em direto, tem de cumprir um horário, né? E não há tanto espaço para certas coisas. E os concertos a solo são muito livres, especialmente quando são em casas pequenas, em espaços pequenos, como estes da GMA Analógica. São sempre uma possibilidade de estar a tocar quase como em casa, para pessoas
maioritariamente desconhecidas, mas como se elas fossem convidadas a entrar no teu espaço de ensaio. Claro que com um ar mais bonito, idillicamente melhor preparado, mas sim, essa coisa é muito interessante. Este é quase é uma coisa meio one-on-one, não é? E Uhum. é única. E eu sinto eu sinto que normalmente nós não temos a noção do privilégio que é ver este tipo de concertos, porque achamos sempre que estes concertos são uma versão um bocado mais honesta financeiramente, né? Um bocadinho mais humilde, vá. Um, mas sei lá, nós podemos estar numa sala de 100 lugares ou 150 lugares com uma pessoa de quem gostamos das suas canções e estar a ouvi-la a uma distância de 10 metros, epá, é uma coisa bastante especial Uhum. e, e valorizamos muito mais aqueles. Não é valorizamos no geral, porque há Uhum. pessoas que têm ideias diferentes, mas financeiramente valoriza-se muito mais o espetáculo na grande arena, não é? Do que o espetáculo em que tu podes estar a ouvir quase a respiração da pessoa. E é uma questão de pensarmos o que é que. Não sei, são experiências diferentes, muito válidas, mas é muito bonito, é mesmo muito, muito bonito poder fazer isto. É uma experiência muito interessante. Uhum. Luca, falaste no início da conversa da tua faceta de escritora. Tu acabas de lançar um livro, a que chamaste Meio Energúmeno, Notas para uma Leitura Antimachista, de Vinícius de Moraes. Queres-nos falar um pouco desse projeto? Sim, esse foi um livro que eu lancei nessa semana. Os lançamentos estão acontecendo essa semana. E é um texto, é um ensaio, é um estudo que eu fiz sobre o Vinícius de Moraes. Foi a minha dissertação de mestrado, que eu defendi já há alguns anos, e agora ela está finalmente saindo em livro junto com um EP, que essa talvez seja a grande novidade. Eu peguei algumas músicas que eu menciono no livro e gravei as minhas versões dela nesse EP que também se chama Meigo Energúmeno. Uhum. E é todo uma reflexão que eu faço tomando como ponto de partida e trampolim assim para reflexão, né, a obra do Vinícius de Moraes, mas a proposta é ir para muito além da obra do Vinícius de Moraes, é conversar sobre as construções assim que a gente faz de gênero, do que é a posição de um homem e de uma mulher em um relacionamento, e no mundo de uma forma geral, né? E o Vinícius, primeiro por ser um autor, né, incontornável da música em língua portuguesa, depois por ser um autor que escreveu tanto poesia para livros quanto para canção. Isso já é um campo que me interessa muito, já é um lugar assim de criador que me interessa muito. E depois porque ele escreveu muito sobre o amor. Essa é praticamente o grande tema por excelência da obra do Vinícius. E eu me propus a reler toda a obra do Vinícius e comecei a ficar muito espantado com certas passagens que, quando eu era mais novo e li Vinícius pela primeira vez, eu simplesmente não tinha reparado. E acho que a maioria das pessoas passa despercebida por ideias e pensamentos que são muito machistas, que contribuem muito para estereótipos de gênero muito perigosos assim de se naturalizar e que estão ali presentes na obra do Vinícius, obviamente, como um reflexo do tempo dele, né? Um tempo em que o machismo era uma coisa muito mais naturalizada do que é hoje, embora hoje ainda seja um bocado, a gente ainda está longe de desnaturalizá-lo completamente. E o livro se propõe a fazer essa releitura, assim, eu passei por toda a obra do Vinícius, canções, poemas, crônicas, teatro, e eu fui dividindo esse estudo por eixos temáticos, assim.
como que o Vinícius enxerga, é, sei lá, a figura do homem ideal. O que é o homem ideal para Vinícius? O que é a mulher ideal para Vinícius? E aí isso se desdobra em categorias, né? O Vinícius gostava de categorizar as coisas, criar pequenos padrões, pequenas regrinhas. O que é o amor para Vinícius? Por que o amor é uma coisa que causa tanto sofrimento para Vinícius? E fui buscando essas respostas na obra dele. E conforme eu encontro essas respostas, eu logo problematizo as saídas que ele propõe. E, e a ideia é que isso sirva como um material para reflexão sobre, não sobre a obra do Vinícius, ou a obra de outros autores, mas sobre a nossa própria forma de enxergar o mundo e o amor que, quer queira, quer não, a gente é muito influenciado, é ensinado por esses grandes artistas, né? A, a ter essa ou aquela visão, ou essa aquela opinião sobre sobre essas partes da nossa vida, da nossa experiência humana. Vou terminar perguntando-vos o seguinte: se pudessem resumir esta vossa colaboração numa imagem ou numa metáfora, qual é que seria? Eu não, Ei, vai lá. eu não sei fazer isso. Não sei fazer essas coisas. Ahm, essa, essa Pensamento com palavra. Não. necessidade de síntese, ahm, não é não é uma capacidade. Eu sei uma, mas é batata, porque eu tô escrevendo a minha próxima newsletter e vai ser sobre o concerto com a Felipe e tem um verso de uma música da Felipe que eu acho que a gente pode usar para resumir tudo, que é Fogo no Vendaval. Vou- Terminamos. Vou só recordar que Filipe Sambado e Lucas já vão estar no palco do Grande Auditório do CCB no dia 31 de maio, com o concerto Sol em Gêmeos. Filipe, Luca, muito obrigado. Foi um gosto conversar convosco. Obrigado, Obrigado, não, obrigado. obrigado a todos.